Gostaria de agradecer aí o convite pela palestra de hoje, parabenizar pelo pioneirismo aí do primeiro simpósio Interligas, e esses simpósios, esses congressos são muito interessantes, muito bons aí para todos que participam. Acabei de assistir 2 palestras aí super interessantes dos colegas que me precederam aqui, e agradecer ao Arthur também por ter me convidado e aos demais participantes aí da comissão organizadora. Esse tema que a gente vai falar, lesões do mecanismo extensor do joelho, é um tema que, para mim, ele é super válido, super interessante. A gente tem alguns trabalhos publicados já na literatura sobre esse tipo de lesão. A gente vai mostrar um pouco deles aqui. E temos uma linha de pesquisa que a gente tem mais trabalhos em desenvolvimento sobre esse tema. Então, eu sou José Leonardo Rocha de Faria, cirurgião de joelho. Sou membro do Centro Cirúrgico de Joelho do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que fica situado no Rio de Janeiro, e estou concluindo, inclusive, o meu mestrado em Ciências Aplicadas ao Sistema Musculoesquelético no próprio Instituto, nessas próximas semanas, que é justamente sobre esse tema. Então, mais um motivo aí da gente estar falando sobre isso. Então, basicamente, o mecanismo extensor do joelho, ele é composto pelo músculo e tendão do quadríceps, pela patela e pelo tendão patelar. A principal função do mecanismo extensor do joelho é realizar a extensão ativa do membro, conforme a gente visualiza aqui na imagem. Então, esse é um paciente realizando a extensão ativa do joelho, que é a principal função do mecanismo extensor. E quando a gente tem uma ruptura do tendão do quadríceps, uma fratura da patela ou uma ruptura do tendão patelar, o paciente perde essa capacidade de realizar a extensão ativa. Reparem que ele contrai o músculo, mas existe um gap aqui e ele não consegue esticar a perna. Muito diferente do outro lado, ele contrai o músculo do quadríceps e, por ele ter o tendão íntegro, ele consegue esticar. Aqui ele tinha uma ruptura do tendão do quadríceps e ele passa a não conseguir realizar a extensão ativa do joelho. Então, falando um pouquinho da anatomia da patela, ela é o maior osso sesamoide do corpo humano. O que seriam ossos sesamoides? São ossos que estão situados dentro de tendões. Então, a patela está situada dentro do mecanismo extensor, entre o tendão quadricipital e o tendão patelar. Ela tem a função de potencializar o mecanismo extensor. Ela funciona como uma polia, aumentando aqui a potência do músculo do quadríceps. Por isso a importância da patela na articulação do joelho. E o mecanismo de trauma para a fratura de patela é o trauma direto, é o mais comum, conforme a gente observa aqui esse mecanismo de trauma. Um paciente com uma queda de skate, um trauma direto no painel, um acidente de moto. E pode acontecer em pacientes mais idosos, que têm um osso mais osteoporótico, uma contração cêntrica ou excêntrica mais forte pode ocasionar a fratura da patela também. Então, as classificações, a mais comumente utilizada é a classificação descritiva, que é basicamente você descrever o que você está vendo na fratura, se é uma fratura transversa, se ela é do polo inferior da patela, se é uma fratura cominutiva com vários traços de fratura, se ela está desviada ou não, se é uma fratura longitudinal ou vertical, e se tem fragmentos osteocondrais. A classificação AO também é muito comumente de ser solicitada em provas, então, para quem já for residente em ortopedia ou para quem está pretendendo entrar aí, na época da residência, isso é comumente exigido, é uma classificação que a gente tem que estar sabendo de cor. E para o diagnóstico, o paciente chega para a gente com dor, inchaço, né, edema, uma incapacidade de realizar a extensão ativa do membro. E quando a gente solicita as radiografias, a gente observa aqui um traço na fratura, na radiografia em AP. Na radiografia em perfil, a gente pode observar já essa distância aqui entre os fragmentos, tá? E é sempre interessante solicitar a radiografia em axial de patela. Por quê? Observem nesse caso, paciente com trauma no joelho, trauma anterior, dor no joelho, incapacidade de extensão do joelho, dificuldade para realizar a extensão ativa do joelho. Se observa a radiografia, você não vê muita coisa, AP e perfil. Se não pedir o axial da patela, você não vai conseguir ver esse traço aqui, que está sobreposto aqui, devido ser um traço longitudinal. Se você olhar bem aqui no cantinho, dá para ver um pouquinho, não sei se na imagem está dando, mas tem o fragmento aqui, nessa radiografia em AP. Como é o tratamento da fratura da patela? Se for um desvio mínimo, se tiver a patela é um osso articular, então a gente tem que tratar conservadoramente somente se tiver um desvio pequeno, um desvio mínimo. Se esse desvio for menor que 2 a 3 milímetros, a gente está autorizado a tratar conservador, desde que o paciente consiga realizar esse teste, que é o teste Straight Leg Raise, que é basicamente levantar a perna esticada, levantar a perna em extensão ativa. E
Como é o tratamento? A gente tem que manter o paciente com o membro imobilizado em extensão por 6 semanas, com gesso cruro-aleular, que vem aqui da região inguinal até o tornozelo, ou um imobilizador de joelho convencional. Cuidado do imobilizador, o paciente tem que estar bem consciente que ele não pode dobrar o joelho, senão ele corre risco de fazer essa fratura ficar desviada. Como é o tratamento cirúrgico? Então, o tratamento cirúrgico é feito por redução aberta, a gente tem que reduzir os fragmentos e fazer uma fixação interna, conforme a gente observa aqui, com uma banda de tensão. Então, o que seria a banda de tensão? A gente passa 2 fios de Kirchner, são esses fios de aço aqui, unindo os 2 fragmentos da fratura, e faz um fio de cerclagem, que é um fio de aço mais maleável, a gente passa atrás dessas pontas desses fios de Kirchner, forma um 8, e vai tracionando essas extremidades desses fios de cerclagem, que ele vai reduzindo a fratura e faz um osso comprimir um polo da fratura aqui, o polo proximal com o polo distal, ficar comprimido sobre o outro, tá? É possível de ser feita essa técnica também com parafusos canulados, e você passa o fio de cerclagem por dentro do parafuso canulado, tá? As complicações que existem para as fraturas da patela: nas fraturas fechadas, as complicações são bem pequenas, a infecção em torno de 0,5%, a pseudartrose em torno de 1%. Nas fraturas expostas, devido à patela ser um osso que a gente consegue palpar ele facilmente aqui, né, um osso que está no subcutâneo, tem uma chance grande de ter uma fratura exposta, né, se tiver um corte na pele ali. Então, a chance de infecção é de 11%, de pseudartrose de 7%. A intolerância ao implante, por ser um osso muito subcutâneo, né, é comumente observada em pacientes que têm maiores de 60 anos, a taxa é de 22%. Porém, em pacientes mais jovens, essa taxa chega a ser 40% dos pacientes, ou seja, quase metade tem que reoperar depois que a fratura está consolidada para retirar o implante. E a artrose pós-traumática, ela varia de acordo com a redução anatômica que você conseguir. Então, é super interessante na hora da cirurgia você passar o dedo na articulação ali da patela, sentir se de fato a sua redução está anatômica, se tem algum degrau, se tiver, você tentar reduzir anatomicamente. Tá? Então, agora falando um pouquinho mais das lesões tendinosas, uma força necessária para romper o mecanismo tensor é uma força extremamente alta, em torno de 17,5 vezes o peso corporal. Então, geralmente, quando a gente tem lesões tendíneas, esse tendão já pode estar doente. O mecanismo mais comum das lesões tendinosas é a contração excêntrica súbita, com o pé plantígrado e o joelho fletido. Quando a gente analisa a epidemiologia, a gente vê que a fratura da patela é a mais comum dessas lesões do mecanismo tensor. É cerca de 1% das fraturas, em geral, são fraturas de patela. Tá? Ela é 2 a 3 vezes mais comum que a ruptura do tendão quadricipital. Quando a gente analisa as rupturas tendinosas, a gente pode dividir em 2 grandes grupos. A ruptura do tendão quadricipital, em geral, são pacientes mais idosos, com mais de 40 anos, com algum problema de saúde. A gente vai entrar em detalhes sobre quais esses problemas são os problemas de saúde mais comuns associados à ruptura do tendão quadricipital. E a ruptura do tendão patelar nos remete aqui ao atletas jovens de alta performance, como o Ronaldo Fenômeno, que rompeu ali no ano de 2000 o tendão patelar. Então, são pacientes geralmente jovens, ativos, que tenham práticas de explosão, como corrida, como jogadores de futebol, por exemplo. Aqui a gente consegue observar o músculo e tendão do quadríceps retraído, a patela bem em cima, e aqui está o gap aqui da lesão do tendão patelar que o Ronaldo sofreu. E é interessante notar que também é mais incomum a ruptura do tendão patelar quando comparada à ruptura do tendão quadricipital. Então, falando um pouquinho da anatomia do quadríceps, ele tem esse nome de quadríceps porque ele tem 4 porções musculares. Ele tem o músculo vasto lateral, que é esse aqui, o vasto intermédio, que é mais posterior, o vasto medial e o reto femoral, que está aqui seccionado para a gente conseguir enxergar o vasto intermédio, tá? Esses 4 tendões se unem, esses 4 músculos se unem e formam um tendão único, que é o tendão conjunto, também chamado de tendão quadricipital. E aqui está a ordem de anterior para posterior desses tendões. Analisando a ruptura do tendão quadricipital, ela é 8 vezes mais comum no sexo masculino. Como a gente já falou, ocorre em pacientes mais idosos, com mais de 40 anos, com um pico ali ao redor da 6ª década de vida. É 2 vezes mais comum no membro não dominante, e as rupturas bilaterais ocorrem em 12% dos pacientes, com risco de 10 vezes maior de acometimento em pacientes negros. O trauma indireto é o mais comum, e existe uma zona hipovascular que fica ali próximo ao polo superior da patela. Ali comumente é rompido, é o local que é mais comumente rompido ali o tendão quadricipital. As doenças sistêmicas associadas ao tendão quadricipital são a insuficiência renal crônica, com pacientes que usam diálise, artrite reumatoide, diabetes, hipertiroidismo,
o lúpus, a gota, obesidade, uso de antibióticos crônicos do tipo fluoroquinolonas e corticoides também. O diagnóstico, existe uma tríade, que é o paciente se apresenta com uma dor aguda, com uma incapacidade de realizar a extensão ativa, e a gente consegue palpar um espaço suprapatelar. Você tem uma região mole ali, um gap ali, a gente vai mostrar já no vídeo. E se você tiver alguma dúvida, e se você tiver à disposição também, a gente solicita sempre radiografias para analisar a altura da patela. Em geral, rupturas do tendão quadricipital, a patela está baixa. Pode existir uma calcificação suprapatelar ou uma avulsão da patela. Se você tiver na dúvida do diagnóstico na radiografia não for elucidativo, você pode utilizar ultrassom ou a ressonância magnética, que é o padrão ouro. Tá? Em pacientes que, às vezes, no trauma agudo, o paciente chega com o joelho super edemaciado, com uma hemartrose, com sangue dentro do joelho, e às vezes essa palpação desse gap não é tão fácil de ser feita. Então, aqui a gente está mostrando a palpação ali de um paciente, que esse paciente tinha uma lesão crônica, então é fácil de observar, ali está a massa do tendão do quadríceps, e ali o espaço que fica entre a patela e o tendão. E esse mesmo paciente tentando realizar a extensão ativa, reparem que ele contrai o músculo, mas não consegue realizar a extensão ativa. Como que a gente avalia a altura patelar? Isso comumente cai em provas de ortopedia também, então quando vocês estiverem fazendo provas aí, tem que saber de cor esses 3 índices, tá? O mais comumente utilizado é o índice de Insalsalvati, que basicamente você mensura aqui o comprimento do tendão patelar, você vai da TAT, tuberosidade anterior da tíbia, ao polo distal da patela, e divide sobre o maior comprimento da patela, tá? Que é essa linha B aqui, maior comprimento longitudinal da patela. Divide A sobre B, esse índice normal fica entre 0,8 a 1,2, tá certo? Então, se o índice estiver aumentado, tem uma patela alta, foi uma ruptura do tendão patelar, então a patela vai ficar lá em cima. Se ele estiver diminuído, menor que 0,8, a patela vai estar mais baixa, o A vai estar menor e esse índice vai ser menor do que isso. O índice de Blackburn-Pill, a gente traça uma linha tangenciando aqui o platô tibial, e dessa linha traça uma linha perpendicular a ela, que vai até a superfície articular da patela. E a linha B é a superfície articular da patela. Divide A sobre B, e a gente encontra o índice de 0,54 a 1,06, seria o considerado normal. E o índice de Caton-Deschamps, que a gente traça uma linha da superfície anterior da tíbia, do canto anterior da tíbia, até a superfície articular da patela. E divide sobre a superfície articular da patela. Então, você vai dividir A sobre B e vai chegar a um índice de 0,6 a 1,2, que seria um Caton-Deschamps normal. Então, para você tentar decorar, tente memorizar o Insalsalvati, que é o mais comum, que mensura o comprimento do tendão patelar, e nesses dois que se confundem aqui, tente decorar que o Caton-Deschamps vem do Canton-Deschamps, ele vem do canto anterior da tíbia e vai até a superfície articular da patela, certo? Então, uma maneira prática, se você está na emergência, você tem que tentar identificar rápido se o paciente tem uma patela alta ou não, se está na dúvida, você pode fazer o seguinte, numa radiografia em perfil, você traça uma linha tangenciando aqui a linha de Blumenstahl, que é essa aqui, tá? Tangenciando a ela, essa linha da linha de Blumenstahl tem que tocar o polo inferior da patela. Se tocar o polo inferior da patela, a patela está numa altura normal. Reparem aqui nesse paciente que tinha uma lesão de quadríceps, a linha que está tangenciando a linha de Blumenstahl está pegando aqui no meio da patela, ou seja, essa patela provavelmente está baixa. Se você traçar o índice de Insalsalvati ou qualquer um dos índices, ela provavelmente vai estar baixa. Se ela estiver mais elevada, muito acima aqui dessa linha de Blumenstahl, possivelmente uma ruptura do tendão patelar e a patela estará alta. Tá? A ressonância, como a gente falou, é o padrão ouro, a gente claramente observa a lesão aqui do tendão do quadríceps, observa as fibras dele aqui, esse gap e essa distância aqui entre os fragmentos. Tem uma alta taxa de sensibilidade e especificidade, a desvantagem dela é o alto custo, né? E uma coisa que é super importante para vocês, que é mesmo com todos os sinais e sintomas que a gente citou agora, 50% dos pacientes eles são negligenciados no primeiro atendimento na emergência. Então, pessoal, tem que atentar a isso. Vocês já estiverem dando plantão aí como acadêmicos, observar isso lá na ortopedia, tá? Se o paciente tem dor no joelho, não está conseguindo esticar os joelhos, suspeita aí de lesão do mecanismo tensor, tem que dar uma atenção, fazer uma radiografia, mensurar a altura da patela e tentar fazer esse diagnóstico, porque vocês vão ver, a gente vai falar já já, que o tratamento agudo é muito superior ao tratamento das lesões crônicas, tá? Então, quando que a gente pode realizar o tratamento conservador? Se essa ruptura desse tendão for uma ruptura incompleta. Se o paciente tiver uma ruptura do tendão, fez uma ressonância, diagnosticou a ruptura, mas ele consegue realizar a extensão ativa, então você, em teoria, está
autorizado a tratar ele conservadoramente da mesma forma que a fratura da patela, ou com gesso ou com imobilizador por 6 semanas. Porém, a gente tem que avaliar sempre o perfil dos pacientes. Se for um paciente atleta jovem, paciente de alta demanda física, esse paciente deve ser operado porque pode ocorrer uma re-ruptura completa depois no pós-operatório. O Ronaldo Fenômeno aconteceu isso com ele. Ele tratou conservadoramente por 6 meses uma ruptura parcial do tendão patelar. No primeiro jogo que ele voltou, aconteceu aquela imagem que a gente viu. Então, o tratamento cirúrgico para lesões do tendão quadricipital, para as lesões agudas, ele vai super bem. A sutura transóssea é o padrão ouro, a gente tem a sutura terminal e a técnica de Scuderi também. A sutura transóssea, basicamente, a gente vai realizar uma sutura tipo Krakow aqui no tendão do quadríceps, tá? Vamos ficar com 4 pernas aqui na borda distal do tendão do quadríceps. Realizamos 3 túneis longitudinais na patela e passamos esses fios por esses túneis e realizamos suturas aqui, distalizando o tendão, completando a cirurgia. Então, aqui na prática, aqui mostrando isso, a gente primeiro faz um desbridamento, tira o tecido fibrótico aqui dessa região, identifica bem o tendão do quadríceps e a patela aqui, o bordo proximal da patela, realizamos a sutura tipo Krakow no tendão quadricipital, reavivamos o bordo da patela aqui com uma broca e realizamos 3 túneis longitudinais paralelos com fios guias que vão transportar esses fios da sutura para o polo distal da patela. Transportou os fios para o polo distal da patela, basicamente você sutura ali e a cirurgia está realizada e completa. A técnica de Scuderi, ela é uma técnica utilizada para lesões agudas como um reforço para as lesões agudas, tá? A gente basicamente faz um V invertido aqui no tendão reto femoral e desce esse escudo aqui para a região anterior da patela. Então, técnica de Scuderi lembra desse escudo aqui. Nas lesões crônicas, essas possuem um prognóstico muito pior quando a gente avalia na literatura. Elas são consideradas crônicas quando o paciente tem a lesão e é operado com mais de 3 semanas da lesão. É tecnicamente muito mais difícil, e a técnica clássica que está nos livros é a técnica de Code-Villas, comumente cai em prova também, assim como a técnica de Scuderi. Lembra do C de crônica, Code-Villas, C de crônica, tá? Então, a técnica de Code-Villas, ela basicamente, a gente realiza também um V invertido aqui no tendão quadricipital, distalizamos essa borda até encontrar a outra borda do tendão quadricipital aqui, realizamos a sutura e fletimos esse bordo aqui do tendão quadricipital para a região anterior da patela e completamos a sutura aqui terminando. Porém, em casos crônicos, a gente tenta distalizar o tendão quadricipital, a gente traciona e ele não desce. Então, esse é um grande problema, essa técnica para caso crônico, que tem a retração proximal do quadríceps, não funciona bem essa técnica. Então, vamos entrar aqui agora na anatomia do tendão patelar. O tendão patelar é formado pelas fibras centrais do reto femoral. Observe que aqui está o tendão reto femoral, ele cobre aqui a patela, a superfície anterior, e continua formando o tendão patelar, que termina aqui se inserindo aqui na tuberosidade anterior da tíbia. Ele tem um comprimento médio de 4,6 centímetros, variando de 3,5 a 5,5. A ruptura dele é menos comum do que a do tendão quadricipital, ocorre em pacientes mais jovens, como a gente já falou, trauma indireto é o mais comum, e ocorre, na grande maioria das vezes, no polo inferior da patela. Quando ele ocorre dos 2 lados, nos 2 joelhos, então ele está associado às mesmas patologias que a gente citou ali para a lesão do tendão do quadríceps, que seria o lúpus, a insuficiência renal crônica, artrite reumatoide, o hiperparotiroidismo. Tá? O diagnóstico também é semelhante, é a mesma tríade de dor aguda, incapacidade de realizar a extensão ativa e a palpação de um espaço ali infrapatelar. Nas imagens, o que a gente observa? É uma patela alta, a gente não tem mais o tendão patelar segurando a patela, então o quadríceps contrai e traciona a patela para proximal, e a gente pode observar uma avulsão do polo inferior da patela. Podemos utilizar a ultrassom e a ressonância também. Então aqui observem que o quadríceps está tracionando a patela aqui para cima, a patela foi lá para o alto, e está bem distante da linha de Blumensass se a gente traçá-la aqui. Ó, tá? A gente traçou superior é de 1,2. E aqui a ressonância desse mesmo paciente, a gente observando aqui facilmente a ruptura do tendão patelar. Conservador, da mesma forma do que o tendão quadricipital. Se for uma ruptura incompleta, o paciente conseguir realizar o straight leg raise, pode realizar de forma conservadora, sempre levando em conta o perfil individual de cada paciente. Paciente de menos demanda física, dá para tratar facilmente como conservador, porém pacientes de atletas que têm uma demanda física elevada, pensar sempre no tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico
As técnicas de sutura transóssea são as suturas transósseas também, a término terminal, e o reforço com autoenxerto pode ser utilizado na aguda, mas é mais indicado para lesões crônicas. A mesma coisa para lesões agudas do tendão patelar. As agudas vão super bem, com ótimos resultados, porém as crônicas a gente tem piores resultados também. São consideradas agudas lesões com menos de 6 semanas e crônicas com mais de 6 semanas de lesão. Tá? A sutura transóssea é bem semelhante à transóssea do tendão quadricipital, só que de forma invertida. A gente realiza o Cracovia aqui no tendão patelar, 3 túneis longitudinais paralelos aqui na patela, transportamos os fios aqui e realizamos a sutura na região proximal. No local das túneis transósseos, a gente pode utilizar as âncoras ósseas aqui, que a gente não tem a necessidade de fazer esses túneis ósseos, tá? Resultados equivalentes à literatura. Ainda, mas a sutura transóssea permanece como um padrão ouro, tá bom? Se a gente tiver uma avulsão distal aqui na TAT, a gente pode utilizar a âncora ou também sutura transóssea aqui, é uma lesão mais rara, mas acontece também. A técnica classicamente utilizada para as lesões crônicas, para os reforços com autoenxerto, é a técnica de Kellikian. Observem aqui que a gente realiza um túnel horizontal na patela e um túnel horizontal na TAT, aqui na tuberosidade anterior da tíbia. A gente desinsere o tendão semitendino na região proximal dele e mantém ele inserido na região distal, tá? Aqui está o tendão semitendino, essa é a pata de ganso. A gente tem 3 tendões aqui, tá certo? Então, a gente passa o tendão semitendíneo de medial para lateral aqui nesse túnel do tendão patelar, distaliza ele e retorna ele aqui de lateral para medial, suturando ele nele mesmo, travando o sistema, fazendo um reforço aqui do tendão patelar. É a técnica descrita por Kellikian, comumente utilizada. A gente tem essa técnica de Mal-de-Boom, que é utilizada para lesões crônicas, porém, a gente tem que realizar um alongamento em Z aqui no tendão do quadríceps, tá vendo? Observem aqui que acaba existindo um gap e esses pacientes comumente ficam com um lag de extensão, ou seja, um déficit de extensão. Então, você está fazendo a cirurgia para tratar a falta de extensão ativa e vai deixar o paciente com déficit de extensão, então, essa técnica não me agrada muito. A reconstrução para lesões crônicas também, com halo enxerto de Aquiles, é uma ótima técnica, se você tiver à disposição um banco de tecidos, que é o banco de cadáver, então a gente pode utilizar um enxerto de Aquiles, com um plug ósseo, a gente faz uma superfície óssea aqui na tíbia, uma cravilha aqui, para a gente colocar esse plug ósseo, fixa esse plug com 2 parafusos, divide esse tendão, que é bem grosso, em três unidades aqui, e realizamos um túnel central aqui na patela. Então, a gente transporta essa tira central do tendão de Aquiles aqui para o proximal, e as outras tiras abraçam aqui a patela, conforme essa última imagem mostra. Essa cirurgia tem um ótimo resultado, porém, a gente depende aí de ter à disposição o banco de tecidos, que no Brasil ainda não é comumente disponível para todos. A técnica de Eckert, também utilizada para lesões crônicas quando a patela está muito ascendida para o proximal. O Eckert descreveu essa técnica de tração transesquelética no intraoperatório. Ele utiliza tração somente no intraoperatório para auxiliar a patela a ficar na posição correta e a gente conseguir realizar a reconstrução com os tendões aqui. Ele solta o graço e o semitendino proximais, mantém a inserção dos dois aqui e realiza 2 túneis longitudinais e passa um tendão em cada sentido, conforme a imagem mostra, e deixa também um fio de aço passado por dentro desses túneis para evitar que o paciente tenha um alongamento dessas estruturas e perca também tenha também um déficit de extensão. Então, a gente vai entrar agora nos trabalhos aí que a gente vem feito, que a gente vem tratando aí e pesquisando sobre as lesões do mecanismo do tensor. Então, no nosso instituto, a gente recebe pacientes do país inteiro, porém, a gente recebe os pacientes com muito tempo de lesão. Então, a gente comumente observa lá pacientes com lesões crônicas. Então, chegam esses casos para a gente. Esse paciente, por exemplo, olha como que está a patela dele, como está baixa a patela dele aqui. Então, para calcular o instalo salvate é até difícil, porque a patela está colada aqui na tuberosidade anterior. E aqui está o tendão do quadríceps dele, estava calcificado, é um paciente renal crônico. Tá? Se eu não me engano, esse paciente tinha 4 anos de lesão quando chegou para a gente. E olha esse segundo caso aqui, de uma paciente que teve uma fratura de patela e chegou para a gente com 9 anos de lesão. Então, é como se ele tivesse teve a fratura hoje e só fosse operar em 2029. Então, observe a distância que tem entre os 2 fragmentos. E esse outro paciente, que tinha um pouco menos tempo de lesão, mas a patela completamente ascendida aqui para proximal, tá? Desse paciente tinha 2 anos de lesão, mas o Caton de Champs dele de 3. Então, a gente vai entrar em detalhes aqui sobre
o que a gente tem feito para tratar esse tipo de lesões, tá? A gente tem esses 3 trabalhos publicados já. Esse primeiro é a descrição de uma técnica cirúrgica para tratar a lesão crônica do quadríceps. O segundo é um relato de caso daquele paciente com a fratura de patela há 9 anos, tá? Com a pseudartrose de patela há 9 anos. E o terceiro é um artigo descrevendo a técnica cirúrgica para o tratamento da ruptura do tendão patelar crônica, realizada em 2 estágios. Tá? A gente vai entrar em detalhes agora sobre eles, e a gente está agora terminando estudos demonstrando os resultados destes pacientes operados com essas técnicas. Ela foi descrita por Alaya em 2016, só que a Alaya utilizava banco de tecidos e utilizava âncoras ósseas. A gente modificou ela em 2 situações, a gente passou a utilizar o enxerto do próprio paciente, não utilizou o enxerto de banco, e passamos a utilizar o túnel transósseo no local das âncoras ósseas. As âncoras são um material que tem um valor que não é barato, e a sutura transóssea, basicamente, você perfurar o osso, você não tem gasto nenhum. Tá? E a disponibilidade do tecido do próprio paciente é muito maior do que a do banco de tecidos. Então, quando a nossa técnica é indicada? Ela é indicada para tratamento das lesões crônicas do tendão quadricipital, quando a gente tem uma retração proximal importante do mesmo. Então, aqui a descrição da técnica, a gente observa que o gap entre o tendão do quadríceps e a patela, quando essa lesão está crônica, esse gap é grande, o tendão não distaliza todo, não adianta fazer a técnica de Codevilla. Infelizmente, a gente já realizou em um paciente antes de descobrir essas técnicas, e o resultado foi insatisfatório. A gente inicialmente realiza um túnel transversal horizontal aqui na patela, mantemos essa broca, que é uma broca canulada, 4,5 no interior da patela, realizamos 3 orifícios aqui com fios agulhados longitudinais paralelos, transportamos fios que vão servir de transporte aqui, deixamos esses fios nesses túneis, por esses 3 túneis longitudinais e também pelo túnel transversal. Retiramos do próprio paciente o tendão semitendíneo autólogo e preparamos o mesmo. Realizamos a sutura tipo Cracovia aqui no tendão quadricipital e realizamos perfurações aqui na borda medial, 3 a 4 perfurações em cada borda, e na borda lateral também. Tracionamos aqui o tendão semitendíneo para dentro do tendão transversal aqui da patela e deixamos o tendão semitendíneo passado aqui no túnel horizontal. Depois que a gente passou o tendão semitendíneo aqui no túnel horizontal, a gente entra e sai com o tendão semitendíneo por dentro dos orifícios, deixando cada perna do tendão saindo aqui para a região anterior do tendão quadricipital. Então, depois que a gente fez isso, a gente traciona as 2 bordas dos tendões aqui e a gente consegue distalizar praticamente todo esse tendão que estava ascendido para a região da patela, que pode proximal da patela, ficando somente esse gap aqui, que a gente observa, que a gente trata esse gap, suturando a sutura tipo Krakow, quando a gente traciona aqui para o polo distal da patela. Então, essa é a técnica cirúrgica, o vídeo está disponível também na revista científica que a gente publicou. A gente vai passar aqui. Vamos passar aqui. Então, esse é um dos casos que a gente já até mostrou ele aqui, esse paciente que inicialmente a gente mostrou, é a extensão ativa dele, tá? Essa é a radiografia mostrando a patela baixa, essa era a distância entre o tendão e a patela, e aqui a cirurgia, a gente palpando o gap suprapatelar. Inicialmente a gente retira o tendão semitendíneo, realizamos uma incisão ali sobre a pata de ganso, identificamos o tendão semitendíneo, retiramos o mesmo, tá? A gente separa e prepara ele, realizamos uma incisão longitudinal mediana ampla, revivamos o bordo proximal da patela, passamos ali a broca 4,5 na região do terço proximal da patela, mensuramos se está na posição correta ali, mais ou menos 1 centímetro, e na região central da patela, passamos por esse túnel, por esse fio de transporte a broca canulada 4,5, e depois passamos os fios agulhados, 3 fios longitudinais paralelos, depois transportamos ali os fios de sutura para transporte ali da sutura tipo Krakow que a gente vai realizar. Então, estão os 3 fios aqui já passados, e o outro fio de transporte que a gente deixa ali no túnel transversal da patela. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui no tendão do quadricipital,
vocês vão observar que, olha a distância que estava do tendão para a patela aqui. Iniciamos a sutura tipo Krakow, finalizamos ela, e reparem que ela não desce toda quando a gente traciona a sutura tipo Krakow, ela não consegue chegar aqui na borda da patela. Então, a gente realiza aqui 3 a 4 orifícios aqui nas bordas do tendão. Eu vou adiantar um pouquinho, porque a gente fica mostrando um tempinho, um pouquinho demorado ali essas perfurações. E ali na outra borda a gente realiza também aqui os 3 a 4 orifícios. E aí a gente transporta o tendão semitendíneo por dentro do túnel horizontal na patela. E aí vamos passar esse tendão por esses orifícios que a gente criou ali nas bordas do tendão quadricipital. E aqui a gente já estava finalizando, e aqui já com os tendões tracionados, o gap praticamente fecha, mas aqui na região central ainda não fechou completamente. A gente tem que transportar os fios tipo Krakow para o polo distal da patela. E aí sim, a gente cruza os tendões semitendíneos ali, damos vários pontos ali sob tensão, travando o sistema. E após travar o sistema, a gente realiza os pontos aqui no polo distal da patela, completando. Vocês vão observar aqui o gap totalmente fechado, a gente consegue fletir mais ou menos 30 graus, sem nenhum gap, na lesão crônica aí do tendão quadricipital tratada. E a gente vai mostrar aquele primeiro caso ali do raio-x, aquele caso que a gente mostrou inicialmente aqui, o passo a passo dele rapidamente aqui. Então, o paciente teve uma queda da própria altura em 2012, ele tinha insuficiência renal crônica, 57 anos, e hiperparotiroidismo. A queixa dele que era não conseguir esticar o joelho direito, com arco de movimento ativo de 60 a 120 e passivo de 0 a 120. Ele tinha uma patela baixa, porém ela tinha mobilidade, ela não estava aderida totalmente aqui não. Esse era o exame físico dele. Então, no exame físico, a gente imaginou ali 4 centímetros de gap, porém, quando a gente olhou no intraoperatório, esse gap era de 6 centímetros. Aqui a gente passou o tendão semitendino pelo túnel transversal da patela, realizamos a cirurgia. Essa foi a radiografia pós-operatória. Esse é o paciente com mais de um ano de pós-operatório, com a extensão ativa plena, uma boa flexão, mantendo aí, conseguiram recuperar completamente a extensão ativa. Então, um dos trabalhos que a gente está terminando agora é esse, que é a minha tese de mestrado, que é a análise funcional e isocinética dos pacientes submetidos à reconstrução da técnica do tendão, de reconstrução do tendão quadricipital com a técnica de Pulver-Taft em onda modificada. Então, nesse trabalho, basicamente, a gente analisou os resultados dos pacientes que a gente operou através de um dinamômetro isocinético. Então, foram 9 pacientes com 10 joelhos, tá? Então, o tempo médio de lesão foi de 24 meses, ou seja, os pacientes tinham, em média, esperaram 2 anos para serem operados da lesão à cirurgia. E o que a gente achou de resultado foi que a técnica foi avaliada, foi capaz de restabelecer a extensão ativa em todos os pacientes, a força muscular do quadríceps, conforme avaliado pela TDT, que é um índice que a gente avalia nos testes isocinéticos, foi restabelecida no lado operado de forma similar ao lado controle. Então, a gente conseguiu restabelecer uma força nas faixas iniciais do tempo de forma similar ao lado controle, concluindo que a técnica cirúrgica avaliada possuía resultados isocinéticos funcionais que se aproximam do lado controle, podendo ser uma opção de tratamento cirúrgico para pacientes com esse perfil de lesão. Então, basicamente, a gente está tentando demonstrar nesse trabalho, consolidar essa técnica cirúrgica como uma opção, a técnica de Codevilla, que para lesões com retrações proximais não funciona. Então, agora a gente vai mostrar esse caso de pseudoartrose de patela, que a gente mostrou a radiografia inicialmente. O paciente chegou para a gente com 19 anos, ele teve uma queda da própria altura em 2009, com uma fratura de patela. Tinha um arco de movimento ativo que vocês estão observando aqui. Aqui ele está tentando realizar a extensão máxima e o passivo ia bem, ia de 5 a 130. O restante do exame físico não tinha alterações. Então, ele tinha esse exame físico, com 9 centímetros de gap entre o polo proximal e o polo distal, um gap absurdo. E aí, como tratar isso? Então, esse paciente ele foi para a nossa sessão clínica do grupo de cirurgia do joelho, foi avaliado por todos os colegas lá e
não tivemos uma opção cirúrgica a priori. Então, o que a gente fez? Começou a procurar na literatura médica se já existiam casos descritos como esse. Procuramos bastante e encontramos pouquíssimos trabalhos, mas o mais interessante foi esse de 2012, de Garg, de Kolkata, na Índia. A Índia é um país muito semelhante ao Brasil, com as suas características econômicas, porém, eles têm uma população 6 vezes maior do que a nossa. Então, eles têm um volume de pacientes absurdo. Então, os pacientes, eles têm uma população quase igual à da China, né? Então, eles conseguiram 35 pacientes com pseudoartrose de patela. Então, eles dividiram esses pacientes em 3 grupos. No primeiro grupo de pacientes, eles tinham 10 pacientes, foram submetidos ao tratamento em um tempo cirúrgico, no qual eles realizaram um alongamento do quadríceps, e aí conseguiram fazer a osteossíntese. Porém, foi um péssimo resultado, muita infecção, leg de extensão, pseudoartrose, então um péssimo resultado. No segundo grupo, com 15 pacientes, eles realizaram em 2 tempos a cirurgia. No primeiro tempo, ele realizou uma tração transesquelética, com a média de 8 dias na tração o paciente ficou. E no segundo tempo, ele realizou a osteossíntese com a banda de tensão tradicional. E o terceiro grupo, ele fez a mesma coisa do primeiro, sendo que ele ressecava o polo distal da patela. Ele tirava e fazia uma reinserção do tendão patelar no polo proximal da patela. Então, nesse paciente, a gente conversou com o paciente, com a mãe dele na época, que ele tinha 17 anos, conversamos que era uma tentativa e a mãe e o filho concediram, e a gente realizou essa técnica cirúrgica em 2 tempos. Inicialmente, esse é o exame físico dele, aqui com 9 centímetros de gap. A gente passou esse pino aqui de tração no terço proximal da patela e mantemos o paciente em tração por 10 dias. Então, observem, esse era o raio-x inicial. Então, a gente tinha aqui mais ou menos, aqui tinha cerca de 5 centímetros, aqui cerca de 3. E quando chegou a 1,2 centímetros de gap, a gente optou por realizar o tratamento cirúrgico. Detalhe que Garg, no trabalho dele, recomendava realizar a cirurgia com menos de 1 centímetro de gap. A gente deveria ter escutado Garg. Porque na cirurgia foi bem difícil. A gente, quando tentava comprimir os 2 fragmentos, ficava um gap. Esse gap só foi reduzido depois que a gente passou a cerclagem em 8 e a cerclagem circular. E a gente conseguiu reduzir esse gap fazendo a osteossíntese. Mas reparem que ficou uma tensão grande aqui entre os 2 fragmentos. O paciente saiu da cirurgia com a perna bem esticada. Isso foi em 7 de fevereiro de 2017. Tá? Mas conseguimos um bom contato. E essa é a radiografia pós-operatória dele, já com alguns meses de cirurgia, e esse aqui ele tinha aproximadamente quase 1 ano de cirurgia, a extensão ativa reestabelecida, tá? E ele perdeu um pouco da flexão, aqui com 70 graus mais ou menos de flexão, nessa época, porém ele vinha ganhando com o tempo. O tendão do quadríceps, o músculo do tendão do quadríceps, da mesma forma que ele encurta ao longo do tempo, fazendo uma boa fisioterapia, ele pode alongar em algumas situações. Tem situações que a patela adere e tal, e aí a gente não consegue alongar esse tendão. Mas observem, esse é um vídeo dessa semana que eu pedi para o paciente me enviar, então é o próprio paciente na casa dele filmando, já está ali com mais ou menos 90 graus. Então é o joelho esquerdo, realizando a extensão ativa, e a flexão de cerca de 90 graus. Certo? O paciente está super satisfeito, ficou 9 anos sem esticar o joelho, agora ele tem praticamente uma vida normal. Então, essa foi a segunda. Na verdade, o segundo trabalho foi esse que a gente apresentou da pseudoartrose de patela, foi um relato de caso, e esse aqui é o terceiro trabalho, mostrando o tratamento cirúrgico para lesões crônicas do tendão patelar, que a gente descreveu uma técnica realizada em 2 tempos, depois que a gente teve esse bom resultado aí com essa pseudoartrose de patela. Então, como é feita a cirurgia? No primeiro tempo, a gente realiza uma tração transesquelética patelar, e no segundo tempo, a gente realiza a técnica de quelíquia modificada. Então, no primeiro tempo, a gente faz muito semelhante foi na cirurgia do paciente com a pseudoartrose de patela. A gente passa o pino aqui no terço proximal da patela, instalamos a tração transesquelética e mantemos essa tração inicialmente com 3 quilos e vamos aumentando 500 gramas por dia, mantendo o paciente na tração em torno de 7 a 10 dias. Quando chega a 10 quilos, ou a patela já está na sua posição anatômica, a gente realiza o segundo tempo cirúrgico, que é esse. A gente mantém o pino de tração na cirurgia para auxiliar a gente manter a patela na sua altura, a gente desinsere a região proximal do tendão semitendino e graço, a gente realiza um túnel horizontal aqui na patela distal
o pino de tração aqui no terço distal da patela, e um túnel também ao nível da TAT. Mantemos essas brocas nesses túneis, realizamos um túnel, 3 túneis longitudinais com fios guias aqui, para deixar passados 3 fios de transporte aqui. Entramos com o tendão semitendíneo pelo orifício da TAT para lateral, colocamos ele para proximal, entramos com ele no orifício da patela de lateral para medial e distalizamos ele para distal. Fazemos o caminho oposto com o tendão do braço, subindo para proximal, indo de medial para lateral e indo para distal e chegando aqui até a sua inserção novamente. Tá? Depois a gente realiza a sutura tipo Krakow no tendão da patela, transportamos essa sutura para o polo proximal da patela e realizamos aqui, colocamos grampos de agrafe nesses 2 tendões, no semitendino e graço dos 2 lados aqui, para evitar um efeito de corda de violino. Mas se você não tiver o grampo de agrafe, você pode simplesmente dar várias suturas aqui, que você consegue evitar esse efeito. Tá? E a gente pode utilizar um parafuso fixando aqui, parafuso de interferência fixando aqui os tendões ao nível da TAT, porém não é obrigatório. Se você quiser deixar sem parafuso, é possível também. E, por último, colocamos esse fio de cerclagem, passando atrás do tendão quadricipital, damos 2 voltas sobre ele mesmo e fixamos mesmo com o parafuso aqui embaixo. Então, essa aqui é mostrando um pouquinho dessa cirurgia rapidamente aqui para vocês. Isso também está disponível na Arthroscopy Techniques, na íntegra. Então, a gente realiza uma incisão longitudinal ampla, identificamos o tendão semitendino e grácil, desinserimos ele na região proximal, realizamos o túnel aqui ao nível da TAT e também já ao nível da patela, passamos os 3 fios agulhados e aqui a gente já está transportando os tendões para completar a cirurgia. Distalizamos aqui, o pino de tração está auxiliando a gente aqui a colocar a patela na altura anatômica dela, tracionamos o tendão semitendino e grácil, travamos o sistema com os grampos de agrafe, concluindo aí a cirurgia. Então, esse é um dos casos clínicos que a gente mostrou ali também. O paciente teve um acidente de moto em 2015, teve uma escoriação grave anterior no joelho, por isso ele não operou esse tendão patelar na época. Então, ele chegou para a gente com 2 anos e pouco de lesão, com arco de movimento ativo de 8 a 130 e passivo de 0 a 130. E a patela nessa altura aqui enorme, com Caton Deschamps de 3,07. A gente realizou o primeiro tempo com a tração transesquelética, conseguimos aí inicialmente para 7,2, foi para 5, chegou a 4, que era a mesma altura da patela contralateral, então a gente mensura a altura da patela de acordo com o lado contralateral, e aí realizamos a cirurgia. Esse foi o raio-x pós-operatório imediato, e essa radiografia já com 1 ano depois, a gente observa que o fio de cerclagem se rompeu aqui, mas sem problema nenhum, o Caton Deschamps dele aqui era de, se não me engano, 1,2, e esse paciente já na mesma época daquele raio-x com a extensão ativa presente aqui, tá certo? Então é isso, pessoal, gostaria de agradecer a todos.